Fala galera, tá começando agora o Mesa Quadrada, o podcast oficial do Fórum Chaves. Depois de um tempinho sem fazer podcast, a gente está de volta, retomando os trabalhos numa segunda temporada e em novo formato. Eu sou o Tras Castro e conto com a presença de Igor Borges. Fala pessoal do Mesa, é um prazer estar aqui para falar desses assuntos de CH hoje. E é isso, um prazer, obrigado pelo convite e bora lá! James Revolt. E aí moçada, é nóis. E Antônio Felipe. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aí participando de mais uma edição na Mesa Quadrada, agora de volta aos trabalhos. Hoje a gente está aqui para comentar e trazer curiosidades sobre o que é talvez o personagem mais obscuro de Chespirito. Então, bora lá! Sábado, Distrito Federal. El Cidadano Gomes, ou Cidadão Gomes, é um personagem que foi criado e interpretado por Roberto Gomes Bolanhos, o nosso Chespirito, antes de Chaves, Chapolin, Dr. Chapatin, Chompiras, entre outros. O personagem surgiu em 1969, quando a recém-inaugurada Televisão Independente do México, ou Canal 8, tinha como diretor artístico e de programação Sérgio Penha, amigo de Chespirito, que o convidou para trabalhar na emissora. Chespirito estava sem emprego e então aceitou a proposta, onde Sérgio deu duas tarefas. Dentre elas, a de fazer uma série humorística onde o protagonista se metia em confusão só para defender os mais necessitados. E não era o Chapolin ou um herói, e sim um cara totalmente intrometido e inconveniente. Chespirito, então, escreveu um piloto com o título de El Ciudadano, ou Cidadão, recebendo vários elogios, inclusive do diretor-geral do canal na época. Então pediram para que ele escrevesse um breve diálogo em que o personagem principal do seriado conversasse com outro personagem qualquer. Esse diálogo seria usado para o teste de elenco que definiria o ator a interpretar o protagonista. Chespirito foi um dos que fizeram esse teste, e adivinha, ele mesmo ganhou. Chespirito então começou a gravar nos estúdios do Canal 8 a temporada única do programa, com 13 episódios, contando com o piloto que ele mesmo tinha escrito. No meio do caminho, o título e o nome do personagem foram definidos, como El Cidadano Gomes ou O Cidadão Gomes, em português. A série foi gravada toda em 69, em cores, e tinha como tema de abertura a música Sábado, Distrito Federal, do cantor Chava Flores, que é a música que vocês acabaram de ouvir ou ainda estão ouvindo, dependendo da edição do programa. O elenco era composto por Chespirito, Rubem Aguirre, Anabel Gutierrez, Norma Lazareno, Angelines Fernandes, entre outros vários atores e atrizes do Canal 8. Entretanto, Sérgio Penha resolveu arquivar o programa e deixar na geladeira para usar como contra-ataque contra o canal rival, o Telesistema Mexicano, o Canal 2. E vocês aí achando que Silvio Santos foi o primeiro a fazer isso com Chaves, Chapolin ou qualquer outro programa do Roberto. O seriado foi guardado à toa e acabou não sendo usado como planejado, então acabou sendo exibido um ano depois, nas quartas-feiras, às 8 da noite, estreando em 14 de outubro de 1970 e ficando no ar até 6 de janeiro de 1971. Sobre essa primeira fase do programa, o que vocês gostariam de falar? Começando por Igor. O que eu tenho para dizer é que eu tenho muita curiosidade de assistir, né? Porque infelizmente a gente não tem esses programas, né? Esses 13 programas. Ainda mais porque tem um elenco diferente, sabe? Tem programas mais diferentes. Eu ouvi falar uma vez que tinha um sketch onde o Cidadão Gomes ele protestava contra filmes pornográficos, né? Tipo, uma coisa que você nunca iria imaginar num programa de Chespirito, né? Então eu acho uma pena que a gente não tem, porque é algo muito diferente do que a gente já viu. Eu vou na. Eu reforço o que o Igor disse, é uma pena que a gente não tenha nada disso aí registrado aí, não tenha disponível em vídeo, que é uma preciosidade se ver o princípio de tudo aí, muita coisa que se ouviram possivelmente veria várias piadas que a gente viu em Chapolin, em Chaves mesmo, tendo sua versão primitiva aí no Cidadão Gomes, como já era dessa tradição aí do Chespirito de reciclar suas próprias piadas, então a gente veria pela primeira vez algumas situações acontecendo ali no Cidadão Gomes. É uma pena que isso esteja, sabe-se lá, em
alguma prateleira aí da Televisa e longe aí dos nossos olhos. Eu reforço o coro do pessoal, porque realmente é muito pouco provável até que a gente consiga assistir essa série. A gente vai falar daqui a pouco das outras séries também, do Cidadão Gomes, mas eu acredito que essa é a mais difícil, que a gente tem menos chance de assistir. A gente tem o quê? A gente tem algumas poucas fotos sobre ela, a gente tem alguns trechos o Chespirito falando sobre ela no livro, que inclusive ele faz uma confusão da primeira com a segunda parte, com a segunda versão. Como a gente já estava vendo aí, essa primeira série ela foi gravada e o pessoal falou, não vamos botar no ar agora não, vamos esperar um momento oportuno, depois a gente bota no ar. E acabou que ela foi junto na mesma semana que estreou o Super Gênios da Mesa Quadrada, que era o outro programa solo que eles gravaram depois. No livro, da forma como o Chespirito coloca na autobiografia dele, ele dá a entender que essa primeira parte ela foi gravada e só foi ao ar em 73, quando estreou o programa solo do Chaves Chapolin. Aí a gente foi ter acesso às teleguias, às revistas da época, a gente viu que não foi bem assim a história, que ele fez uma confusão. Então a gente sabe que foram duas séries. A gente teve essa série, essa primeira de 1969, que foi ao ar em 1970, mas a gente sabe por quê. A gente sabe que o elenco é diferente e a gente não tem nem certeza se ela é preto e branco ou ela é a cores. Tão pouco material disponível que nós temos dela. E eu acho que se em algum momento alguma emissora for pegar isso para exibir, provavelmente vai dar prioridade para a versão de 73. Mas a gente fala mais dela daqui a pouco. Mas é possível, por exemplo, tipo assim, é sempre aquela boataria e tudo mais, mas nessa confusão do Roberto, tipo, seria mesmo uma confusão ou alguém da Televisa também falando, tipo, ó, isso daí não dá, fala que foi a outra versão, porque isso daí a gente nunca passou, nunca vai Cara, passar, a gente não vende isso, porque tudo é possível, né? assim, temos as teleguias com o Cidadão Gomes nas duas etapas. Né? Essa vez que passou junto com o Super Gênios e depois a outra versão em 73. Então, assim, é o que a gente tem para falar, é o que a gente tem na mão. Eu acho que, como a gente está sempre acostumado a lidar aí com as opiniões e a história dos atores e dos dubladores, a gente sabe que assim confundem, mistura aqui com ali. Ainda mais um cara como o Chespirito, que produziu coisa pra caramba, escreveu muita coisa. Eles acabam se confundindo mesmo. A minha opinião é que ele fez uma confusão e juntou as duas numa só. Mas na prática ele fez uma regravação depois. Porque tudo indica, né, que essa versão de 73 ela vai ter as mesmas histórias ou poucas coisas diferentes gravadas em relação à primeira. E fica a dúvida a respeito de como é a composição mesmo do personagem, né? Porque é claro que normalmente o X-Espírito ele foi alterando, melhorando, aprimorando os personagens. Mas essa versão mais crua, com certeza estava mais naquela fase dele muito mais criativo, dele muito mais experimental do que ele se tornou depois, né? Um pouco mais cru também. Eu acho que o tempo também foi ensinando, a experiência foi ensinando muita coisa para ele e os textos foram ficando mais adequados com o personagem. O problema do Cidadão Gomes, a gente vai falar também um pouco mais para frente da versão dos anos 90, é que na versão dos anos 90 ele regravou um monte de coisa que não era do Cidadão Gomes original. Então o personagem perdeu um pouco aquela estrutura, aquela identidade, aquela estrutura básica de roteiro que tinha, dele pegar, querer ajudar uma pessoa e a história caminhar em torno disso, né? Então, assim, e a gente tem pouquíssimos dessa leva regravados, e a maioria foi regravado com outros personagens, que é o caso lá da luta de boxe do Chapolin, que era uma história do Cidadão Gomes. Os carros lá em Dom Maior também é uma história que era do Cidadão Gomes. Então, elas acabam mudando alguma coisa e a gente não teve a oportunidade de conhecer como elas eram realmente. Vamos falar um pouquinho agora da fase de 73.
Tá, essa é uma segunda versão do Cidadão Gomes, que ela começou junto com os programas Chaves e Chapolin. O programa Chespirito até então, ele era exibido no canal TIM, que era o canal 8 mexicano, que o Chaves do 8 é uma referência ao 8. E em janeiro de 73, esses dois canais, a TIM e o Telesistema Mexicano, eles se fundem e formam a Televisa, que hoje é conhecido como a Televisa. Isso trouxe grandes mudanças na programação de ambas as emissoras. Entre elas, o encerramento desse programa Chespirito, que era um programa de 1 hora, e tinha vários quadros independentes, né, que era o Chaves, o Chapolin, o Dr. Chapatin. E aí deu origem a programas independentes de meia hora. 20 e poucos minutos de arte, meia hora de programa. E eram 3 programas. O Chaves ele era exibido na segunda-feira às 8h30, o Chapolin era exibido nas quartas-feiras, no mesmo horário, e na sexta-feira era o Cidadão Gomes. E eles seguiram com esses 3 programas por algum tempo. Diferente da primeira vez, agora o Cidadão Gomes ele conta com a presença de atores que são conhecidos pela gente aí, pela participação no Chaves e no Chapolin, que é a Maria Antonieta de las Neves, o Ramon Valdez, o Carlos Villagrán. E o tema de abertura do programa era o mesmo da primeira versão, que era o Sábado do Distrito Federal, do Chava Flores. A gente não tem registro se o Chava Flores participava dessa versão. A gente sabe que ele era ator recorrente na primeira. Na segunda, a gente não tem informação disso. Mas a música era dele ainda. Enquanto estava rolando aí, já passaram alguns meses depois que tinha começado isso, e em abril de 73, o Chespirito ele sofreu um acidente que ele estava gravando um sketch, que era aquele Por uma Mulher Formosa, aquele da disputa musical, quem lembra? Mesmamente, coisa assim. E nesse sketch, o Chespirito ele deu um tiro na própria mão, um tiro com uma bala de flechinha, assim, e daí ele ficou por 2 meses impossibilitado de gravar episódios, não teve como por causa ali daquele machucado. E daí, entre abril e maio de 73, para continuar passando as séries, a Televisa ela fez uma seleção dos melhores sketches de 72 do antigo programa Chespirito e foi reprisando esses episódios dentro dos 3 programas, na forma de compilações. Eram os sketches reprisados no Chaves e no Chapolin, eram compostos basicamente de Chaves, Chapolin, Dr. Chapatin, Chompiras, isso aleatório, enquanto os sketches que eram reprisados dentro do Cidadão Gomes eram as famosas paródias históricas, como do Dan Tenório, do Napoleão Bonaparte, entre outras. Ao longo dessas reprises, o programa ele mudou de título, passou a se chamar Historietas de Chespirito, e depois simplesmente Chespirito. Mas aí, quando ele voltou em julho de 73, ele já não estava dando conta mais de escrever 3 programas ao mesmo tempo. E quando a gente fala, tá passando Chaves, Chapolin, o Cidadão Gomes, e ele tinha que fazer esses 3 programas para passar tudo numa mesma semana. E daí ele resolveu tirar um desses programas do ar e foi justamente o Cidadão Gomes, porque ele não queria arriscar o grande sucesso que era Chaves e Chapolin e que virou a ser esses grandes fenômenos mundiais até hoje. E daí com isso acabou essa fase ali do Cidadão Gomes em 1973. Breve, mas que ficou aí na história. Começando pelo que mais afeta a gente atualmente, que é essa pequena fase, ela não é distribuída independentemente, ou ela é? Não, eu acho que ela nunca foi vendida, nunca foi reprisada, eu acho. É aí que tá. É mais a falta de interesse ou dos clientes, né, dos canais interessados em comprar ou não? Ou é basicamente a Televisa que jogou para escanteio mesmo por ser uma série que não avançou como Chaves e Ah, eu Chapolin? acho que é preguiça mesmo, né? Aquele negócio de. Tem muito pouco episódio, né, cara? Tem o quê? Uns 7 episódios. Vai ver a Televisa tem preguiça de remasterizar, sabe? Tipo, um descaso, né? Tipo, não, pra que mexer com aquilo lá? Deixa aquilo lá no arquivo, ninguém vai querer comprar. E com o tempo foi assim, o Chaves e o Chapolin foram fazendo sucesso e o Cidadão era só, sei lá, uma sériezinha extra que o X-Espírito fez que ninguém liga. Era essa a visão deles, né? Infelizmente. Passa a impressão que o próprio Chespirito não se importava tanto com o personagem, né? Não, não, não. Pra ele, realmente, Chaves e Chapolin tava fazendo muito mais sucesso. E pra ele, o Cidadão Gomes era só um personagem do início da carreira.
que era só uma fase experimental, sabe? E pra ele, tipo, não é algo com força, né? Pra falar a verdade, não é mesmo, mas eu acho que o personagem é genial demais pra ser esquecido, né? Eu até vindo aqui para esse podcast, eu tô até falando para vocês que eu desconhecia essa parte da história. Eu não sabia mesmo que no começo tinha que tava rolando paralelamente Chaves, Chapolin e Cidadão Gomes nessa época, bem do começo das séries independentes. Então, cara, é também uma Que tipo de fã você é, Antônio? o fã que não consegue acompanhar absolutamente todas as minúcias das séries. Nós estamos aí sempre aprendendo, né? Para ver como a mesa quadrada é tão aprendizado que o próprio participante da mesa quadrada aprende junto do podcast. Vê só que sucesso esse programa. Mesa é cultura. Mas acho que isso é bacana. Não, porque, pensa bem, já é muito difícil a gente pensar no início das séries, Chaves e Chapolin por si só. Porque muita gente não entende. Como assim o Chaves no primeiro episódio, teoricamente, está com uma roupa mais evoluída, com a vila um pouco mais bacaninha, e alguns episódios depois ele tá todo regredido com aquela roupa amarelada, menos elenco, né? As pessoas não entendem do acidente do X-Espírito, muitas delas até hoje não entendem o que aconteceu nessa época, os outros programas, a formação do elenco, a saída e volta de elenco, né? Que o Rubens saiu ainda antes do começo das séries e depois voltou. Então, é muito confuso ainda para a gente. Primeiro, por isso. Segundo, também porque os donos dos produtos, né? Seja a Televisa, seja o Grupo X-Espírito, não precisam nem as datas, não precisam nada de arquivo. A gente não tem nada. Então, tudo isso que a gente tem deve-se muito à pesquisa de nós mesmos, fãs e outros fãs que passaram por aqui e deixaram isso com a gente, né? Sobre esse negócio da Televisa distribuir ou não distribuir a série, isso aí é um assunto que realmente a gente fala na base do achismo. Eu sei lá, eu sempre fico ouvindo histórias de pessoas que contam história, que o Rolim conta não sei pra quem, que conta não sei pra quem, e eu tenho minhas dúvidas se essa fase ou outras séries realmente elas não são vendidas, sabe? Assim como o Laticharra apareceu meio do nada lá, né, numa época que a gente nem sabia que a série existia, eu não estranharia que aparecesse também alguma outra coisa, dependendo da boa vontade aí da Televisa de explorar esse material mais antigo. Eu acredito que se a Televisa for passar alguma versão, eles vão preferir essa de 73. É muito pouco provável que a gente veja de 1970. Porque a 73 já tem um elenco mais consolidado, a gente tem certeza que ela é uma gravação colorida. Acredito que os roteiros já estavam um pouquinho mais refinados também. Eu acho que é um negócio mais apresentável e mais comercial do que a primeira versão hoje em dia. Então, deixa eu complementar essa questão das séries serem vendidas ou não. Mas, mesmo que não seja comercialmente, atrativa, nem para escopo de algo histórico mesmo, né, de conservação da memória do elenco, memória do próprio autor, né, do criador da obra, que é o Roberto, não existe nenhum tipo de cuidado para isso, fica lá jogado aquilo no acervo. Então é um pouco frustrante, não só para consumo desse produto, que a gente não sabe mesmo se tem qualidade, que a gente espera que tenha, se é em cores, se não é, mas simplesmente pela questão do afeto, de um cuidado com a Não, eu obra. concordo plenamente, assim, só que a gente sabe como que os caras são, né? Nem as séries aí que são super sucesso, que é Chaves, Chapolin, os caras se preocupam em cuidar direito do material, em recuperar episódio perdido, em recuperar trecho perdido, em dar um tratamento que séries famosas, né, cara, merecem. É difícil esperar alguma coisa no mesmo sentido aí de séries que são um pouco mais apagadas, que não tem o mesmo apelo comercial. É uma pena. A gente falando desses Sim, sim. sketches antigos aí, a gente viu que essa fase de 73, pelo que a gente estimou, são 20 episódios no total. A primeira teve 13, né, que é aquele ciclo normal de 3 meses que a televisão usa muito. E aqui foram 20, que foram Uhum. 13 episódios, mais 7 compilações de sketch, que o Antônio já tinha falado aí, que eles pegaram aquelas paródias históricas, pegaram aqueles quadros baseados em livro, baseado em filme, e fizeram As paródias, né? as compilações só com as paródias.
É tudo material que a gente não tem, o material todo dessa época aí, o que a gente tem são essas reprises. Então, se a gente sabe hoje que o Seu Madruga um dia morou no 14, a gente sabe que a roupa do Chapolin era um pouco diferente, a gente sabe que o Kiko era de um jeito, ou a roupa do Chaves era amarela, a gente só sabe disso porque existem essas reprises. Uhum. Posso fazer uma observação? Mas foi igual a da Ô, Chiquinha, arminha abençoada, Pode. hein? Aquele tiro na mão valeu a pena. Porque, pô, a gente teria se não fosse esse acidente. Desculpa, Chespirito, mas você ajudou. E a arma também. a gente nem ia saber que existe isso, cara. No máximo ia ter a sinopse da teleguia e acabou. Assim como a gente também não tem tantas outras coisas, né? Seja uma primeira aparição do Edgar, como o Senhor Barriga, ou a primeira aparição de uma Dona Clotilde na vila, tudo isso a gente não tem. Algo que eu acredito muito que seja semelhante ao que a gente ao que a gente viu depois, né? Com a aparição da Louca da Escadaria, né? A Dona Edviges. Acredito que tenha sido mais ou menos algo reciclado do que veio antes com a Dona Clotilde, ou algo Rapaz, assim, que você seja. falou algo que eu nunca tinha imaginado antes, olha. Mais uma cultura, hein? A gente sabe que o Chaves e Chapolin em 73, eles não apresentavam só Chaves e Chapolin lá no início, né? Era assim, o Chaves quase todas as vezes começava com o esquete dos ladrões e só depois vinha o Chaves como quadro principal. O Chapolin já era, assim, né? O Dr. Chapatin era o que mais aparecia, geralmente, né? O esquete do Dr. Chapatin, depois via o Chapolin aparecer, né? Vocês acham que funcionava como, Cidadão Gomes? Vocês acham que... O que antecedia aquilo? Se era Los Chifladitos, se era as paródias históricas mesmo? Ou vocês acham que era um programa inteiro do Cidadão Gomes? Sem nenhum outro quadro? Eu já acho mais fácil a gente pensar que seria o X-Espírito Cara Limpa mesmo. Acho que o programa de sexta-feira ele teria uma ideia um pouco menos infantil ou menos atrelada ao que ele já exibia na segunda e terça, na segunda e quarta. Então, por mim, acho que era Cidadão Gomes como programa principal e X-Espírito Cara Limpa em algum outro sketch padrão. Que a gente precisa lembrar aí que a estrutura do programa X-Pito eram muitos esquetes curtos até aquele momento. Se a gente pegar os primeiros programas do Chaves e do Chapolin, tem 2, 3 esquetes num programa só. Então a gente fica tentando. Eu acho que começou a ter programa inteiro só com um personagem. Foi lá pelo episódio 16, 17. Os 15 primeiros não tinha. Era tudo sketch com personagem. A gente imagina que, assim, eu particularmente penso que se esses roteiros fossem todos novos, escritos na época da gravação, eu acredito sim que teria um personagem. Ou poderia ter o Los Chifladitos, ou poderia ter gravação de sketch histórico, ou então um personagem cara limpa, igual outras casas falou aí. Mas como são roteiros que já vieram lá de 1970, também não estranharia que ele tenha feito só aquilo, né? Eu acho que eu, eu imagino que tenha sido não só Cidadão Gomes, não só o programa inteiro, seria algumas sketches também de outros personagens, mesmo as histórias antigas, de sketches históricas de outros personagens, talvez ali junto, assim como nas outras séries. Não consigo imaginar muito ele pelo padrão que era Chaves Chapolin naquela época, naquele comecinho, um programa inteiro só do Cidadão Gomes. Mas isso é só achismo também, só um chute. Fã de CH vive sempre de chute, né? E as Exatamente. emissoras também vivem de chutar a gente, né? Sempre. Fazer o quê, né? São os ossos do ofício do fã de CH. Agora a gente vai para a fase dos anos 90 do Cidadão Gomes, né? Que em 93 a televisão ela estava muito satisfeita com o programa Chespirito na época, né? Provavelmente porque o Chespirito estava só fazendo o personagem Chompiras, né? O Chaveco, né? Como é no português. Então a televisão ordenou que o Chespirito deveria dividir o espaço de 40 minutos que ele tinha na emissora para criar um programa novo, ou seja, ele ia dividir 20 minutos de programa Chespirito e 20 minutos de um outro programa. Então o Chespirito criou o programa Com Humor.
que foi exibido muito provavelmente de setembro de 1993 a março de 1994. Era um programa que tinha vários quadros, né, vários personagens, como Dom Caveira, o La Notícia Rebelde, o Mini Teatro, o Incrível Pero 100%, né? E o Cidadão Gomes voltou nesse programa, depois de o quê? 20 anos. E dessa vez com as participações de Florinda Mesa, Maria Antonieta de las Nieves, Rubem Aguirre, Edgar Vivar, outros atores também, como Moisés Soares, Anabel Gutierrez, Paulina Gomes, né, que é a filha do Chespirito. E depois do fim do Com Humor, esses quadros, esses personagens foram apresentados algumas vezes no programa Chespirito, quando voltou a ser de 40 minutos, né? Isso no ano de 1994, né? E há quem diga, inclusive, que esses quadros que foram apresentados em 94 são nada mais do que reprises do Com Humor. Mas eu, particularmente, eu não acredito nisso porque eu acho datado demais para ser de 1994. Eu uso como exemplo o caso do Raul Teatro Padilha, porque ele fazia um personagem no Dom Caveira, né? Que era o dono de uma funerária, ele fazia tipo o funcionário dele e tal. E depois que o Raul morreu, o ator Moisés Soares, né? Que era. No começo era tipo um ator coadjuvante, né? Ganhou um pouco mais força depois que o Raul morreu, né? Por causa do espaço. Ele substituiu o personagem do Raul no Dom Caveira, né? Isso depois de que o Raul morreu, né? E o Raul não havia morrido ainda quando o Com Humor acabou, pelo que a gente pesquisa, pelas datas e tal. E muito provavelmente o Cidadão Gomes deixou de ser apresentado em março de 1994 no Com Humor, mas foi apresentado com novos quadros, novos roteiros, até metade do ano de 94, né? Nós não temos acesso aos quadros do Cidadão no Com Humor, mas temos os quadros apresentados em Chespirito, né? Que no caso são 6, né? Que é O Roubo do Guarda-Chuva, Meu Padrinho Predileto, O Embate entre o Cético e a Cigana Adivinha, Um Vendedor Muito Insistente, Cantinflas do Céu Salva um Casamento na Terra e Vendendo e Aprendendo. Esses 5 sketches eles podem ser encontrados no YouTube, inclusive no canal do Fórum Chaves. Pode, depois de terminar, assistir o podcast, ouvir o podcast, aliás, assiste lá, que é legal. Isso com a dublagem da Gota Mágica, né? Menos o sketch do Roubo do Guarda-Chuva, que não foi dublado. É isso. Sobre essa fase, eu pessoalmente assistindo, não sei se para vocês também é assim, eu não consigo ver o Chespirito tão bem adequado ao personagem. Ele oscila demais de um sketch para o outro. Não sei se pelas gravações ainda estarem muito intensas de Chompiras para esses quadros, e principalmente o Chompiras, né, que acabou sendo o carro-chefe do final do programa Chespirito nos anos 90, mas ele parecia não ser o Cidadão Gomes em si. Ele parecia ser muito Chespirito É cara muito limpa, né? genérico. O que vocês acham a respeito? Eu acho, basicamente isso, é muito genérico, mas eu ainda acho que ele foi bom na interpretação, porque era o Chespirito de cara limpa, né? Mas eu ainda consigo enxergar um pouco de diferença ali, um pouquinho, mas eu consigo. Mas é um Cidadão Gomes genérico que, apesar de ser bom, eu acho que deve ser bem diferente das características apresentadas em 70 e em 73, né? Eu acho que é um caso de. Talvez não tanto do Chespirito em si, como ele estava atuando, mas os roteiros também. A gente sabe que desses 6 episódios que a gente conhece aí, bom, tem mais alguns que a gente já viu em Teleguia, a gente sabe que o primeiro episódio conta a história dele, que ele sofreu um acidente, por quê, que ele começou a ajudar os outros, enfim, só assistindo mesmo pra gente ter mais detalhe. Mas esses 6 que a gente tem a oportunidade de assistir, nem todos eles devem ser versões de histórias que foram ao ar como sendo do personagem do Cidadão Gomes. Alguns ali, tipo o Vendedor Insistente, o outro do Vendendo e Aprendendo, que nem estava na lista aí. A gente sabe que são histórias do personagem do Chespirito de cara limpa e foram adaptados como Desculpe te interromper, o sketch lá do Vendendo e Aprendendo, tem gente que até acha que nem é o Cidadão Gomes ali. Tem gente que então. acha que é um quadro do mini teatro, né?
A gente às vezes só acha que é o Cidadão porque é o Chespirito de cara limpa, porque no começo toca o tema do Cidadão Gomes, no começo do sketch. Aham. É um caso tipo o Vendedor Muito Insistente também, que a gente sabe que existe uma versão antiga que não tem nada a ver com o Cidadão Gomes, e a gente não enxerga a mesma razão de existir do personagem naquele. A gente sabe que é uma história adaptada e eu acho que isso aí causa um pouco da situação que o Trascasto falou aí, que não parece ser a mesma coisa, não parece fazer parte do mesmo mundo. Bom, ele retomou esse personagem em 94, porque 93, na verdade. 93, verdade, 93. Como a gente viu lá, ele tá fazendo o Chaves, o Chapolin, o Cidadão Gomes, provavelmente quis tirar o personagem que era o menos famoso naquele momento. Mas era um tipo de história que destoava muito do que era feito com o Chaves e o Chapolin. E conforme o tempo foi passando e o Bolanhos foi ficando mais velho e ele queria fazer um tipo de humor diferente, mas o Chaves e o Chapolin estavam tão forte que era difícil ele conseguir emplacar alguma coisa que fosse diferente daquilo. A gente teve o caso do Lachicharra lá, ele tentou fazer umas histórias mais humanas, um personagem diferente um pouco, sem tanta gag física quanto tinha no Chaves e Chapolin, com um pouco sim, mas não tanto. E eu acho que assim, tanto que ele, veio o tempo aí, ele acabou tirando o Chaves e Chapolin, e essas histórias mais humanas assim, ele estava fazendo com Los Caquitos, com Chapeco e tal. Com Eu acho que essa ressurreição do Cidadão em 93 é meio também uma forma dele trazer um personagem que foi importante para ele, combinava com o momento lá, ele tá criando um outro programa de personagens diferentes, um tipo de humor diferente, e achava que era Ele estava tentando se firmar no horário também, né? Porque a situação com a Televisa já não estava lá aquelas coisas, né? A relação deles já estava estremecida, já tinha aquele embate mais ou menos com a Maria Antonieta, né? Eu acho que também veio um negócio de tá lá com humor, né? Ele precisava criar um programa com esquetes. Ele ficou colocando lá o Dom Caveira, lá Notícia Rebelde e tal. E provavelmente ele colocou o Cidadão Gomes, que pensou qual coisa que eu posso reutilizar. Aí ele pensou naquele personagem que ele fez há 20 anos atrás, cara, muito tempo atrás. E ele colocou nesse programa. Talvez para, como é que eu posso dizer? Para, não é nem encher linguiça, para completar, vamos dizer assim, o programa, né? Para acrescentar. um pouco da proposta do Com Humor era fazer um trabalho um pouco diferente do que ele fazia no Xpirito, no programa Xpirito mesmo. Você pega o Dom Caveira, outro ritmo. Você pega. Sim, Outra não, você vibe, pega né? aqueles quadros lá do Incríveis, porém 100%. Você pega isso aí, tudo é muito. Às vezes não fica tão diferente, até porque ele fazia muito remake de história. Mas a proposta era que fosse um negócio E diferente. porque o O elenco era o elenco era o mesmo também. mesmo, então acaba misturando lá, a gente assiste mais ou menos como se fosse tudo a mesma coisa. Mas a proposta era ser um programa um pouco diferente, enquanto naquele passo o programa X-Espírito tinha só as histórias do Chompers mesmo. Então ele retomou esse personagem, mas aí eu não sei se que nem estavam falando aí, se é uma coisa de ele não ter tanto interesse pelo personagem a ponto de escrever histórias novas, ou é repercussão mesmo. O personagem não tinha apelo, o Sean Peters tinha apelo, ele escrevia várias histórias novas pro Sean Peters naquele momento, e o Cidadão Gomes ele preferiu só requentar e regravar sketches do Chespirito de cara limpa. Aí a gente não sabe, né, se é uma decisão assim que ele tomou por vontade dele mesmo, ou se foi um reflexo do alcance que os personagens tinham. Ou também reflexo do momento, né? Muita da questão da emissora pressionar ele para criar algo e talvez ele não ter de onde tirar algo e ter que colocar basicamente o que dava para colocar naquele momento, né? Ah, preciso de um programa novo. O que que eu coloco? Ah, tá, eu tenho duas ideias aqui, mas não consigo fechar. Então, o que o Igor disse faz muito sentido de não encher linguiça, mas era o que ele tinha para colocar ali, era o que ele podia dar do seu talento até então não tão limitado para texto, porque no caso do Chompers ele conseguia criar, mas já limitado para ter ideias novas, né, de compor algo novo. Isso ele já não conseguia tão bem. Eu vou fazer a Glória Pires aqui. Eu não sou capaz de opinar porque eu não. Eu confesso que eu não vi essa fase aí, esses sketches ali dessa época, então eu não tenho. Só tenho a dizer, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Falando sério agora, você vê que o pessoal nem conhecia tanto Cidadão e nem ficava tão marcado que o pessoal da Gota Mágica, né, que
era perceptível que eles tinham um pouco de cuidado nisso, de sequência, do personagem e tal. Que, por exemplo, é, tem um episódio do Cidadão Gomes onde ele é um cidadão italiano. No Cantinflas, como é que é o nome do sketch? Cantinflas no Céu Salva um Casamento na Terra. O Cassiano fez um sotaque italiano pro personagem, né? E nos outros, não. Foi do jeito normal, da voz limpa dele, da voz limpa do X-Espírito, né? Pra você ver. Tanto que o Cidadão Gomes, eu acho que isso é consequência também, que o Cidadão Gomes apenas se apresentou, disse: Meu nome é Cidadão, é Gomes, meu nome é Gomes, não sei o quê. E foi no sketch do Roubo do Guarda-Chuva que ele se apresentou. E esse sketch não foi dublado pela Gota Mágica. Então você via que aquilo era muito do Chespirito fazer um roteiro de cara limpa, reaproveitar roteiros que ele já usava. Por exemplo, Meu Padrinho Predileto era um roteiro meio que com a parte lá do Dr. Chapatin, a parte do discurso. Na O abertura não embate falava nada, Igor? na abertura. É, não Não, lembro. não, na abertura de 94, eles não apresentavam os personagens. Personagem, Era né? só os. Colocava só o nome do ator. Exatamente. O embate entre o cético e a cigana adivinha, eu acho que era o. Pra falar a verdade, roteiro inédito, eu acho. Vai ver, ele reaproveitou do Cidadão Cara, Gomes antigo. não. Esse aí tem 73. Ah, tá explicado, porque tem até uma foto do Chespirito com a Florinda, que é tipo Ó, uma e recepção. mais uma coisa interessante desse episódio aí é que ele foi ao ar no mesmo episódio lá da Sandra Rosa Madalena do Chaves lá, que a Maria Antonieta tá Olha, caracterizada. Não estranharia se ela estiver usando exatamente a mesma roupa nesse episódio. o Carlos utilizou a mesma roupa no sketch que ele era um diretor e no outro ele era um professor de golfe, né? Ele usou a mesma roupa. É, eu tenho quase certeza que ela ia ter usado a mesma roupa. Porque é muito Nada aleatório impede. ela aparecer lá com aquela roupa também no sketch dos Caquitos. Sobre a questão dos figurinos e tudo mais, realmente eles acabam adivinhando determinadas coisas, né? Principalmente a respeito do que acontece com a Maria Antonieta. O orçamento era limitado e, tipo, eles gravavam a nível industrial, né? Numa semana eles deviam gravar quanto? Uns 3 ou 4 episódios? Tinham 2 séries para gravar, fora sketches, apresentações que É, eles faziam o que também, eles não tinha dizem por como, aí né? é que gravavam 3 ou 4 episódios por dia de gravação. Chegava lá, gravava, tipo, todos de Chaves, no outro dia todos de Chapolin. Caramba, mas o cansaço disso deveria ser imenso. Não sei se tem tempo hábil para gravar um episódio todo num dia. Tanto você pode ver, por exemplo, quando o Ramon Valdez não aparece em 76 lá, são 3, 4 episódios seguidos que ele não aparece. Imagino que tenha sido um dia de gravação inteiro. Acredito que se eles gravavam mesmo a semana inteira um conjunto de episódios por dia, sim. Mas se eles gravam, por exemplo, segunda, quarta e sexta, dá para gravar o quê? Uns 5 episódios? Normalmente a pessoa falta um dia. Pode Cara, acontecer eu não isso. lembro quem que foi que falou, se foi o Edgar Vivar que falou essa agenda deles, né? Eles gravavam, tipo, 2, 3 vezes por mês lá, e cada vez eram 3, 4 episódios. Então, assim, não era um negócio muito, ó, vamos gravar o episódio da semana, ó, vamos gravar Chaves, Chapolin. Talvez faça sentido pelo cenário também, né? O cenário, no meio de uma mesma temporada, ele se altera 3, 4, 5 vezes o cenário. Figurino que a gente não sabe bem também. Episódios em que tá de um jeito, depois tá complementares, né? Às vezes gorro de uma temporada. É, ainda mais Chaves, cara, que era tipo, que era o mesmo figurino, e era o mesmo cenário. É muito mais fácil levar na tacada do que ficar gravando um por semana. Agora, quando era o roteiro exigia algo, né? Como tinta, por exemplo, aquele banho de tinta do Seu Madruga como Ou ele ficou com pintor, a aquela coisa camiseta toda. suja de tinta, cara, por 1 ano e meio. Ele, ele, ele suja em 76, fez aquela manchona lá até trocar em 78, acho, final de 77, não lembro agora. Mas demorou muito, então, tipo, é bem. A gente sabe que orçamento astronômico não era o caso do programa. Nem salário de elenco também, né? O elenco não recebia bem, né? Ah, eu já não sei dizer. No começo a Maria Antonieta disse, eu acho que no livro dela, que no começo o salário era bem baixo, eles ganhavam pouco por episódio, né? Mas a gente não sabe dizer porque provavelmente com o sucesso eles foram faturando muito mais, né? Não só fazendo programa, mas com era turnê, licenciamento de produtos, mas essa parte, você vê que essa parte é mais com o Chespirito, né? Ganhar Então, mais. não, mas sabe o que é, cara? Eles começaram no Canal 8, que era pequeno. O Canal 8 era local na região da Cidade do México lá. Ele não era alcance nacional, igual o Canal 2 tinha.
Eu já vi o Carlos Villagrán falando isso. Então a gente imagina que realmente não era grande coisa, ainda mais que a televisão, o negócio estava começando, os caras gravavam em cima de fita para não desperdiçar, a gente sabe que Se hoje já é difícil para um grupo de pessoas fazer algo independente sem muito dinheiro, imagina na época que era um canal independente que não sobrevivia direito, tendo que gastar com elenco, tendo que gastar com o Roberto, pagar para o Roberto, sendo que ele não deveria ter mesmo tanto lucro, né? Porque o investimento, acredito que ele deve ter investido dele mesmo o pouco que ele tinha, com tanta boca para sustentar, tanta criança para não, comer naquela e casa. digo mais ainda, cara. A gente pensa em termos de Chaves, Chapolin, do Chespirito dos anos 70 e tal, porque é o que a gente assiste, assim. Mas se você pegar outras séries da Teen na época, se você pegar os Los Polivoces, se você pegar é, outros seriados da época lá, você vai ver que eles usam os mesmos cenários, você vai olhar, caramba, ali é a Vila do Chaves, eles modificaram. Até roupa eles reutilizaram, né? O Sim, boné do roupas. Peterete, eu já vi um cara usando. Até a roupa do Chompras, né? Aquela que é listrada, que era branco. Não, branco. Era amarelo e preto, né? Eu já vi um cara usando também no Sim. sketch dos Polivoces. Caramba. E se a gente pensar hoje, pelo menos alguma coisa a Televisa guarda bem, porque recentemente eu estava vendo alguns trechos de novela mexicana e tudo mais que o SBT passa atualmente, e existem pedaços de cenário, cadeiras, mesas, que são visivelmente aquelas mesmas mesas e cadeiras usadas naquela época. Não as de, de isopor, obviamente, mas Esses dias algumas alguém até achou a hoje. cadeira lá do episódio do Bandido, do Rachacuca, né? Postou no fórum. Achei muito Sim. legal aquilo. É o tipo de atenção que eu não conseguiria ter, cara. Não lembro quem foi que achou, mas parabéns pro cara. Eu queria falar do negócio do que eu tava falando, que às vezes esses sketches mesmo são muito reaproveitados, cara. Por exemplo, o vendedor muito insistente é lá do Chespirito, que do Super Gênios da Mesa Quadrada, que o Chespirito usou basicamente a mesma roupa, o mesmo visual do Cidadão Gomes naquele sketch, e foi repetindo ao longo dos anos, repetindo, repetindo, repetindo. E voltou em 94 com o nome de o Cidadão Gomes mesmo, né? Vai ver o sketch do Cantinflas no Céu, Salva um Casamento na Terra, vai ver de 70, 72, 73, né? 72 não, 73. E um dado interessante é que, Eu acho que esse é do Cidadão Gomes mesmo. Acho, mas acho. pois é, e um dado que eu acho interessante, eu não sei nem como explicar porque é um podcast, né? Não tem como mostrar foto nem nada. Existe uma foto na internet de um sketch do Cidadão Gomes, provavelmente é do Com Humor, onde é tipo uma recepção. Ele do lado de fora e a Florinda dentro lá do balcão. E mexendo no telefone e tal. E a gente tem essa mesma foto, tipo, basicamente a mesma situação, com o Chespirito de Cidadão Gomes em 1969, com a atriz Anabel Gutierrez. Ou seja, a Florinda é como se fosse um remake com a Florinda no lugar da Anabel, cara. Muito interessante isso. E a gente não tem acesso ao sketch. A gente tem só foto das Porque, duas. pra quem não tiver associando o nome aí, a Anabel Gutierrez é a mãe da Chimoltrufia do quadro do Chaveco. Aliás, a Anabel tá vivíssima. E onde tá a Anabel? Um beijo, Anabel. Pois é, um beijo pra você, Anabel. Gosto muito de você, sou seu Que- fã. E agora, para finalizar, uma opinião de cada um dos membros da bancada, do que eles gostariam de ver, o que eles não gostariam de ver ou não têm interesse. Eu acredito que quase ninguém aqui queira não ver algo, mas vamos que vamos. Começando pelo James. Cara, eu queria conhecer mais, bicho. Eu queria assistir os episódios antigos. A gente, infelizmente, não tem acesso a isso. E a gente sobrevive aí com esses poucos quadros dos anos 90 que nem representam tanto o personagem em si, sabe? Poxa, seria muito legal a gente ter acesso a esse material. Eu, como o Trascasso falou aí, cara, eu quero ver tudo, sabe? Eu quero ver esse dos anos 60, que foi ao ar em 70, que deve ter um humor, assim, ainda talvez soe pra gente uma produção e um texto ainda um pouco mais cru em relação ao que a gente viu depois, mas deve ser interessantíssimo de ver, deve, tipo, parecer aqueles filmes antigos mexicanos, deve ser muito bacana. E deve Aquela estar vibe de Viruta e Capulina, né? justamente, e tem muita música também, então, assim, a gente sabe que o Chavas Flores participa de todos os episódios, deve ser um negócio bem bacana.
Eu acho que assim, talvez se a gente for assistir e falar, nossa, eu quero assistir mais um programa que se parece com o Chaves e Chapolin, eu acho que a gente vai se decepcionar. Eu acho que ele tem uma pegada diferente, tipo a pegada do La Chicharra, aquela pegada mais humana dos Los Caquitos no final. Mas eu acho que eu tenho muita curiosidade de ver as três séries, porque a dos anos 60 a gente nunca viu, a dos anos 73 a gente também nunca viu. A dos anos 90 a gente conhece alguns pouquíssimos. A gente, dos anos 90, a gente só conhece a fase que passou no Chespirito, os quadros de Chespirito. Exatamente. Não tem os do Com Humor. Não, os do Com Humor, assim, provavelmente devem ser as histórias mais baseadas nas séries originais. Eu acho que esses últimos aqui tem um pouco de encheção de linguiça, que regravaram o Vendedor Muito Insistente e tal, e como o Trascasso tinha falado aquela hora, descaracteriza um pouco o personagem, uma parada que você olha assim e fala, bom, tá, mas eu não entendi direito qual é a do personagem. Tanto que a gente conhece, eu diria que a gente conhece mais sobre essa personalidade dele, a intenção do programa e tal, de ler do que realmente assistindo. Porque são poucos sketches que a gente tem que ele faz isso. Então a gente. O que eu queria de verdade é conhecer um pouco mais, a oportunidade de ter esses programas pra gente ver. Eu faço das minhas palavras as do James, cara, porque eu acho que ele disse tudo. Eu queria ver tudo, né? As três fases, a primeira dos anos 60, a dos anos 70 e também a do Com Humor, né? Porque é como eu disse, só temos a Passou no Chespirito. O que tem no Com Humor, né? Deve ter sido uns 20 por aí, alguma coisa assim. A gente não tem, cara. Uma pena que a gente não tem, né? Mas ainda mais eu acho que o Chespirito deveria ter utilizado esse personagem mais vezes, né, cara? Mas talvez ele fazia tanto esquete de cara limpa, né, que talvez poderia até confundir um pouco e talvez ele ficava no comodismo dele, sei lá, reaproveitar um roteiro dos anos 70 do Cidadão ou fazer um esquete que deveria ser do tipo do Cidadão, um personagem sem nome, de cara limpa. Eu acho que ele deveria fazer mais o personagem, sei lá, no X-Espírito dos anos 80 tal, ou sei lá, durante o Chaves e Chapolin, né, como o sketch avulso, porque é um personagem muito genial pra, como é que eu posso dizer, ter esse descaso, né, essa coisa de não vale a Tem um pena. desfecho tão ruim, meio amargo, esse gosto amargo de não aproveitar a Pois obra, é. né? Até a versão de 94 lá, que a gente conhece de X-Espírito, que é um pouco genérico, já é espetacular, já é genial, já é sensacional. E a gente não tem as outras, cara, que é um personagem mais forte, um personagem mais com características, né? E a gente não tem, cara. Eu acho uma pena e o X-Espírito deveria ter feito o personagem mais vezes. Essa é a minha opinião e tenho dito. Mas será que ele tinha essa autonomia mesmo de decidir todos os personagens, o espaço que ele tem, ou será que tinha um dedo, intervenção de diretor, de Televisa, de alguma coisa, falava assim, não vale a pena trazer esse personagem, ele já não fez Não, acho que sucesso. Eu não, acho acho que depois de 80, porque 80 quando ele fica mesmo no programa X-Espírito, que ele firma ali o seu espaço de renovação, né? Que ele acaba La Chicharra, ele acaba Chaves e ele já engrena o programa de 1 hora na segunda-feira à noite. Eu acho que nesse ponto ele poderia muito bem ter voltado com o Cidadão Gomes, porque ele voltou com tudo. Ele voltou com Chaparrão, ele voltou com Chompiras, ele engrenou de tal forma que ele poderia sim ter explorado. Acho que ele só não explorou exatamente pela identidade do personagem até então ser tão distinta. E ele só retomou em 90 e pouco, 93, porque o programa X-Espírito já não era aquele programa com aquela vibe do início dos anos 80. Ele já estava um pouco mais adulto, ele já não tinha mais tanto compromisso com o Chaves e Chapolin, né? Então ele explorou porque era o que dava para explorar. Ele encaixou porque dava para encaixar. Mas eu acredito que se ele tivesse algum outro dia da semana para colocar o personagem já em 80, 81, ele faria assim. O que ele não tinha mais era tempo e muito menos, acho que paciência para lidar com a rotina que ele tinha, né? É o que eu fecho Olha, aqui a minha parte. eu já acho bem assim que, sei lá, o X-Espírito, impressão minha é que ele tinha um pouco de carta branca da Televisa, né? Essa é a minha impressão. Eu acho que ele poderia fazer o que ele quisesse e tal. Talvez ele tivesse algum dedo da emissora mandando, exigindo alguma coisa no caso do Chaves e Chapolin, porque foi até 87, né? Provavelmente eles devem ter chegado pro X-Espírito e falado:
Não, acaba com os personagens não, segura. Não, até Não, 87 não, até 92. sim, 87 seguiu era até pra 92 com aquela pança enorme, já nem cabia no Não, colã vermelho e mais. 87 foi a fase que Chaves e Chapolin deram uma diminuída, deram menos força, menos destaque, menos foco. 88 foi a fase de engorda do Roberto, né? Ele começou a engordar e não parou mais. Agora eu quero saber a opinião do maior fã de Cidadão Gomes, que assistiu tudo, até o de 70, que a gente não teve a honra de ver, porque ele é um fanzaço de Cidadão Gomes, Antônio Felipe. Oh, nossa, não tô me contendo aqui de alegria de estar podendo falar dessa série que eu amo tanto, mas brincadeiras à parte, acho que o que eu mais gostaria era que a Televisa, o Grupo de Espírito, se conscientizasse em relação à importância histórica desse tipo de material, porque são pérolas tão importantes assim que não poderiam estar simplesmente guardadas, jogadas em alguma prateleira, um arquivo qualquer. É um tipo de conteúdo que deveria ser valorizado de alguma forma, seja algum lançamento especial, uma coleção especial, divulgando de uma maneira mais com algum tratamento, com alguma pompa, assim, seja lá qual fosse o meio, mas que fosse dado algum tipo de tratamento e que isso pudesse vir à luz para que as pessoas pudessem conhecer um pouco da gênese histórica dos personagens do Chespirito, da obra do Chespirito lá no começo e também de toda a evolução que esse próprio personagem teve desde o comecinho ali, final dos anos 60 ali, 73 até o final, porque é um personagem importante, é um personagem que faz parte da história do Chespirito e é um dos personagens que muito pouco se conhece em relação a todos os outros que a gente tem o acesso, tem mais informações, tem mais dados sobre ele, a gente não tem tanta coisa. É uma pena, é uma coisa que a televisão deveria se conscientizar, deveria tomar alguma atitude em relação a isso, mas infelizmente eles já tratam tão mal as séries que eles vendem atualmente, já cortam já destratam, já editam de uma maneira tão ruim, né? Até um pouco utópico pensar que eles possam fazer algum tipo de movimento nesse sentido com um personagem que só quem é muito mais fã assim, lembra e tem um desejo, uma nostalgia de ver e saber mais a respeito. Como seria o desenho do Cidadão Gomes? Bom, já sei que o Antônio não ia assistir. Chegamos ao fim da edição do Mesa Quadrada, o podcast oficial do Fórum Chaves. Agradecendo aos fãs Matheus Rolim, Gui Leão e Cássio Ferreira que quase cavaram o fundo do planeta para conseguir as informações que citamos durante esse programa, especialmente as fases dos anos 60 e 70. Muito obrigado a vocês três, porque vocês são importantes para o nosso meio. E gostaria de agradecer agora a essa bancada que aqui está presente. Obrigado, James Revolt, Igor e Antônio. Eu adorei fazer essa edição aqui. Todos vocês, Antônio, James, Trascastro. Espero participar de mais, né? Outros convites, né? E por mais é isso. Muito obrigado e até a próxima edição vocês. Agradecer também por participar aí, agradecer a presença do Igor, do Antônio e o pessoal que está ouvindo a gente. Muito obrigado. É isso aí, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou, que estejam conosco aí nas próximas edições e vamos que essa nova temporada aí da mesa vai ser muito bacana. Então é isso. Até semana que vem com mais um Mesa Quadrada. Tchau, tchau, pessoal!